Amém. Nós vamos, irmãos, por favor, inclinar nossas cabeças e sob o som somente crer, nós vamos receber a mensagem dessa noite. Amém? Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pés, por favor, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler aos Hebreus, capítulo 12, o versos 5 até o 7. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Senhor, mais uma vez nós levantamos a nossa palavra de súplicas a Ti. E pedimos ao Senhor que nos dê um bom tempo e fale aos nossos corações. Queremos Te ouvir, Jesus. Sofrer de Ti a correção. Que a Tua palavra nos molda e nos faz do jeitinho que o Senhor quer que sejamos. Te pedimos isto, Senhor, tudo por Tua misericórdia e por Tua graça, agora e para sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Estava pensando sobre isto, esta escritura. Todo aquele que é ungido de Deus, fala a palavra de Deus. Porque a unção que está nele é Deus, é o próprio Espírito Santo. Não importa se aquilo vem cortar a si mesmo, ferir a si próprio, mas de toda maneira, ele não pode deixar de falar a palavra de Deus. Você está possuído pelo Espírito e ungido pelo Espírito. E esse Espírito Santo, ele não é nada senão o amor divino. Correto? É o amor de Deus que Ele tem tido para com cada um de nós. O amor, Ele nos molda, Ele nos tece, Ele nos exorta, Ele nos corrige. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. É este grande amor divino que Ele tem nos deixado para nós.
nós não temos nada mais senão Ele. Há pessoas que pensam que o amor de Deus é tratar as pessoas com leviandade, não feri-los, não corrigir, não levar a corar o rosto. É tratar como se você tratasse uma gema em suas mãos, um ovo nas suas mãos. Como que se tratasse como se fosse o pão de ló. Mas não é assim. O amor, até onde nós temos aprendido, ele corta, ele fere, ele açoita. O amor de Deus não tem grande nem pequeno diante do amor de Deus, rico e nem pobre, preto, branco, servo, livre. O amor de Deus são todos iguais. Você entendeu? Então, o tratamento, eles são inteiramente generalizado para todos. Nessa mensagem, Hebreus capítulo 3, a partir do parágrafo 5 até o 7, o irmão Branham, ele diz assim, nós passamos ontem, o irmão Save e eu, e o irmão Ur, vindo de Kentucky, onde estivemos por 3 dias, e passamos por um alojamento de projetos, e o irmão Save disse, não há, eu me esqueci, dificilmente uma destas pessoas neste alojamento vai à igreja. O irmão comentou, vai à igreja. Se você lhe perguntar sobre isto, a eles diriam, bem, nós temos nossas televisões. É assim que encontramos conforto. Não precisamos de ir à igreja. Nós temos as nossas televisões. Esta é a atitude, ele disse, essa é a atitude de todo americano. É assim que entramos em conforto. Então a pessoa pensa, que o conforto é ter dinheiro, ter saúde, ter todo o entretenimento dentro de casa e mais nada. Não precisa de mais nada. Uma boa casa, imobiliada, um bom carro na garagem. Não precisamos de mais nada. Eles baseiam isso como o amor de Deus, que Deus o ama. Vejam. Ele disse, eles têm boas coisas. Para que precisamos do Senhor? Nós não precisamos disso. Essa é a atitude. Estava pensando, essa é a atitude. Atitude é isso que as pessoas ficam naquilo. E se manifesta através daquele comportamento do seu dia. Não tem muita necessidade, não tem nada de necessidade de Deus. Porque, em verdade, irmãos, quando nós somos atingidos com esse amor divino, isso não é simplesmente uma sensação que nós recebemos e nem uma emoção, ou algum arrepio.
Não é. Isso procede de um novo nascimento. É a natureza do Cordeiro que te possui, que vive em você. E aquilo é expressado através da palavra. Não é através das coisas terrenas. É a palavra. Por quê? Porque um verdadeiro eleito, um verdadeiro filho, ele tem esse verdadeiro amor. Ele é impressionado pela palavra para isto. Ele não baseia em nada a não ser nisto. Então ele diz, acerca da única religião e salvação que há, e amor, está entre as verdadeiras boas pessoas. Boas pessoas. Você sabe o que a Bíblia disse? Que aquilo aconteceria nesses últimos dias que nós estamos vivendo. O profeta diz, vocês, leitores da Bíblia, eu ouvi vocês gritarem amém. E vocês, pregadores lá atrás, que isso é correto. O amor estaria tão longe nos últimos dias. O único amor que restaria, olha aqui, guarde isso, estaria entre o povo eleito de Deus. Isso vem por nascimento. Não é por unir a igreja, pertencer a uma religião e ser assíduos dos cultos. Isso é ótimo, é bom. Eu não encaro isso por pelo um fruto do Espírito. Mas eu encaro uma coisa dessa por amor à palavra. É o Espírito Santo que me impressiona a ser assim. Não é para obter o amor divino. É que o amor divino em você faz isto. Isso não pode passar em sua consciência, em seus pensamentos, nem um pouquinho. Que o que faz você vir na igreja é para ser um eleito, para ser um filho, ou para ter esse amor. Não, você tem que ter isso no coração, que o que faz você vir aqui é impressionado porque o amor está lá. Se nós não tivéssemos esse amor, irmãos, nós não sentiríamos nenhuma necessidade disto. O amor divino na vida de um filho é a revelação que dá a você o discernimento do Espírito para saber o lugar em que você está parado. Uma pessoa assim, ela nunca é lançada daqui para lá e de lá para cá e ficar como uma nuvem sem vento, empurrado para todo lado. Não, ela está firmada, estabelecida. Ela nasceu naquela rocha. Isso é o amor divino. Então ele disse: o pai estaria contra a mãe, e a mãe contra o pai, e os filhos contra os pais, e uns contra os outros. E o único amor que seria somente aquele eleito. Não naquele eleito, mas aquele eleito. Aquele eleito. Esse eleito, ele é um atributo do amor. Ele é o amor. Assim como Jesus era o pacote, o Mombrand disse, o maior pacote de presente do amor divino que Deus deu para nós foi Jesus. Foi Jesus.
E Jesus, ele deve estar dentro de você e você dentro dele, até o ponto que você e ele se tornam um. É uma unidade, não me importa o que alguém pensa a seu respeito, fala a seu respeito. O que importa é que você está queimando por dentro, está se incendiando com o amor divino. Amém? Ah, mas eles são muito igrejeiros, são fanáticos, são radical. Eu vi esses dias um pregador falando bem assim, a gente às vezes a gente não é radical, como muitos deles são radical com esse profeta, mas nós cremos que ele é um profeta. Ele falou bem assim. Agora, por que eles falam radical? É porque eles tratam que todo verdadeiro, eleito, predestinado, que veio por meio dessa mensagem, crê nesse profeta, ele ama a mensagem, o mensageiro de coração. Você entendeu? Eu não posso, irmãos, receber uma mensagem se não receber o mensageiro. Porque se eu desprezar o mensageiro, eu desprezo a mensagem dele. E se eu amo o mensageiro que me trouxe a mensagem, e eu aceito a mensagem, recebo a mensagem, e amo ela, eu amo o mensageiro também. Você entendeu? Porque o mensageiro e a mensagem são um e o mesmo. Então vejam. Então ele disse, aquele eleito, simplesmente o eleito. A palavra eleito ali vem da palavra elegido. O povo eleito de Deus. Por isso que o próprio Paulo, com muita propriedade, você vai ver Paulo falando que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível diante dele, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito. Então você é elegido nele como? Porque você está nele. E ele está em você. Você é uma parte dele antes da fundação do mundo. A eleição, ela vem de semente, que é exatamente a palavra de Deus manifestada em nosso ser, vivendo na nossa vida, Deus mesmo, nos separando do mundo. Vê? Porque é como disse o irmão Brana, hoje o amor que estaria seria somente, ele disse, naquele eleito. Aquele eleito. Porque o amor divino é que nos separa. Você pensa que tem outra coisa que nos separa? Não, é o amor divino, irmão. O amor divino é Deus, é o próprio Espírito Santo. Vivendo nesse crente, vivendo nesse filho, vivendo nessa filha, separado. Se você vê por que Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala estas palavras com muita propriedade. Capítulo 6, no versículo 14, ele pede uma separação. Versículo 14 ao verso 18. Olha como ele disse: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Vê? Com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem
a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então você sabe, não é que você é justo. Eu não sou justo, você não é, ninguém é justo. Mas o Deus justo, que é Cristo, habita em você. E você está nele em sua justiça. Então você é justo por a justiça que habita em você. A luz. A luz é Ele. E Ele em você faz a luz do mundo. E por isso que Paulo está falando aqui. Que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Agora, Cristo não está aqui na terra fisicamente, mas Ele está na forma do Espírito Santo. Ele está em um corpo. Ele mora aqui num corpo. Ele habita em um corpo, Ele vive nesse corpo. E esse corpo que Ele vive é separado. Por isso que Ele continua dizendo isto. Ou que parte tem o fiel com o infiel? O fiel com o infiel. Não dá certo. De jeito nenhum. Não tente querer fazer dar certo, que não funciona. Se você tentar, você vai ter trabalho pela frente no seu caminho. Dificuldade, problemas, atoleiros, condições críticas e horrível. Você entendeu? Não pode haver. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Por isso que nós não prostramos e adoramos nenhum ídolo. Por quê? Não é que nós somos bons. Eu não sou bom, você não é bom. Mas o Espírito Santo que é bom, o Pai, Deus, habita em você. Você é esse templo. Você é essa casa, você é esse tabernáculo, é o lugar de habitação de Deus. Então você não prostra diante de um ídolo para adorar. De jeito nenhum. É verdade? Correto? Você não prostra. Você está sempre separado disto. Vejam, você nunca está ali para fazer isto. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Olha, irmãos, isso continua assim, com toda a simplicidade e a humildade do nosso dia a dia. Isso não precisamos de lutar, de batalhar, de forçar ninguém. De jeito nenhum. Simplesmente já está ali. Já está ali. É a natureza, aquilo faz tudo. A natureza de Jesus Cristo é a vida de Deus, o Espírito Santo habitando nele. Esta ele tem dado a seus filhos. A seus filhos. É ela que nos dirige, é ela que nos governa, é ela que faz a separação. Não precisa de você ver nenhum ato, nenhuma obra. Eu digo mesmo, irmãos, não precisa, com toda a experiência que nós possuamos. Não precisa de você ver um ato e nenhuma obra. Às vezes até os atos e as obras, até mesmo aparentemente parece que é contra. Mas quando o Espírito Santo está naquilo, ele dá a você a luz, a revelação.
que outros falam, ele está errado, ela está errada. Você sabe. É a visão que você possui, não é essa física, mas é a visão interna. É a fé, é a revelação dada para você pelo Espírito Santo que habita em seu ser. Você entendeu? Essa é uma separação que Deus faz. Essa é a verdadeira separação. É a perfeita separação. É quando ela sai de dentro para fora, não quando ela entra de fora para dentro. Pela aparência. Não. Um homem, uma mulher, um crente, um pastor que vai por uma aparência, ele está perdido. Ele não sabe o que fazer. Ele está como um homem em cima do muro. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? O Espírito Santo na nossa vida não é assim. O Espírito Santo na vida de um crente é uma convicção. Aquilo é dado a você por determinação de fé. É revelação. Essa é a maneira que é. Isso faz a separação. Separa. Ouça isso. Ele diz: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ó, pelo que sai do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora isso daqui é amor divino. Isso é amor divino. Que Deus trata com esse filho de uma forma da maneira dele, não da minha, não da sua. Dele. Você entendeu? É algo que Deus faz individualmente com você. Então, o amor divino exige uma separação. É isso? Uma separação. Ainda nessa mensagem, Hebreus capítulo 3. Então você vai ver como que o amor divino fez com Abraão. Agora, nós somos a descendência de Abraão. Somos a verdadeira semente de Abraão. Isso é para todos. Isso é para todos. Não pensa que é só para Abraão, não. É para todos. Que, na verdade, é a verdadeira semente de Abraão. Então, quando Deus chamou Abraão, aquilo parece natural, mas não é natural. Não foi natural aquelas palavras. Abraão, você pode ver que Abraão não viu Deus fisicamente. Ele não viu Deus literalmente. Ele viu Deus através da voz do Espírito. Foi ou não foi? Porque o Mombrand diz que quando ele chegou diante dos pais dele e disse que Deus falou com ele, o pai dele ficou incrédulo com aquilo. Meu filho, como você sabe que Deus falou com você? Você viu ele? Você viu ele? Ele disse não. Mas como? Eu ouvi a sua voz. Vê. O eleito conhece a voz de Deus. Não é porque você conhece, é porque você é uma parte dele, ele é uma parte sua. Chega diante, todo filho conhece a voz do papai. Todo filho. Ele sabe, papai está aí.
Eu estou ouvindo a sua voz. E todo filho de Deus conhece a voz do Papai Deus. E Deus falou com Abraão, e Abraão segurou naquilo. Ele não titubeou. Veja o parágrafo 170. Pois um filho de Deus é a semente de Abraão, que chama as coisas que não são como se fosse. Eu fico observando, chamar as coisas que são como se não fosse. Isso daqui é ter visão espiritual, não física, é visão espiritual. Porque você vê algo acontecendo e você ignorar aquilo, você tem que ter alguma coisa de convicção por trás daquilo para te dar essa certeza. E essa confiança de que você está correto. Senão você vai ficar pela maior parte. Eu vou por esse lado aqui é mais. Eu vou por esse lado aqui. Não, o verdadeiro não está baseado em quem é menos e quem é mais. Ele está baseado na revelação que Deus lhe deu. É o amor divino que dá a você essa segurança. Você entendeu? Abraão nunca tinha ouvido Deus falar com ele. Mas o dia que ele ouviu, ele creu. Seu pai não creu, sua mãe não creu, seus irmãos não creu. Ló ainda foi influenciado pelo sobrenatural por ver a intenção de Abraão. Saiu, mas não deu para seguir junto. Você entendeu? Foi desse jeito. Então ele diz, toda semente de Abraão, que chamam as coisas que não são como se fosse. Assim disse Deus. Não assim disse o pastor fulano, o pastor ciclano. Não assim disse o Abraão. Assim disse Deus. E simplesmente segue em frente. Amém? Não importa o que diz ou qualquer coisa diferente, eles se seguem em frente de qualquer modo. Assim disse Deus. Nós temos Urim e Tumim. Urim e Tumim naquela época era aquela pistola que ficava no peitoral de Abraão e ali continha 12 pedras. E ali quando alguém tinha alguma coisa com Deus, Deus trazia diante de Urim e Tumim, as pedras brilhavam. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, Urim e Tumim agora não era mais ali. Agora Urim e Tumim é a palavra. É a palavra. E quando nós temos alguma coisa assim, traz diante da palavra. E vê se brilha. Se a palavra indica aquilo dali. Se não, a melhor coisa que você faz é deixar de lado. Não é mesmo? Hoje, Urim e Tumim é a Bíblia. Vejamos bem. Ele esperou por aquele bebê por 25 anos. Não importava quão contrário aquilo era. E ele se separou dos incrédulos. Amém. Você sabe o que Abraão tinha, irmão? Abraão, ele se apegou tanto no amor divino, que ele esqueceu todas as demais coisas. Ele nem olhou para as demais coisas. Se ele parasse para olhar o jeito que ele estava e o jeito que Sara estava, ele nunca conseguiria. Ele não olhou. Ele olhou para o amor divino. O amor divino é Cristo, o amor divino é a palavra, o amor divino é aquela voz que falou com ele. Você entendeu? É o amor divino. E ele olhou para aquilo e sabia que ele era capaz de cumprir aquilo que ele disse. Então ele esperou por 25 anos, não importava quão contrário aquilo era. Ele se separou dos incrédulos. Amém? Então ele pode crer. Separa da incredulidade. Você pode crer.
Agora, como eu sei que aquela pessoa é incrédulo? Veja a maneira que ele crê. Veja a base que ele crê. É verdade. Você sabe. Não precisa ir muito longe. Então vejam, ele se separou dos incrédulos. Amém? Então ele pôde crer. Ah, que coisa. E eu me sinto religioso. Pense nisso. Você tem que se separar daquele dogma do mundo, que diz assim: os dias dos milagres já passaram, não exige tal coisa como isto. Isto é fanatismo. Separa-te. É o que o profeta disse. Fanatismo. Separa-te. Não é digno de sua confiança. A Bíblia diz: sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Quão maravilhoso! Eu vos receberei. Depois que vos separardes, vós sereis meus filhos e eu serei vosso Deus. Separai-vos, não vos associeis com os incrédulos. Isto é certo. O amor divino, irmãos, eu estou falando sobre isso. O amor divino. Vocês já lembram ali, aonde o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse em São Mateus, no capítulo 5, lá a partir do verso 42, por ali, que ele diz assim, sobre a lei, ele disse que você deveria odiar aqueles que te odeiam e amar aqueles que te amam. Foi bem assim que ele começou ali. Aí depois ele disse: agora eu vos digo, amai-vos os que vos amam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Vejam. E amai por aqueles que amai que vos odeiam. Ele já foi trazendo diferente. Ele diz: porque se vós fazerdes assim, fazeis que o sol nasça sobre a cabeça dos justos e dos injustos, e a chuva desça sobre os bons e os maus. Vê? E diz: se unicamente vos saudares aquele que vos sauda, não faz assim os publicanos mesmo? Se vos chamar de irmão só aqueles que vos são irmãos, se vos perdoar só aqueles que vos perdoam, não faz assim os fariseus? Ele diz: mas, ele diz: sede-vos perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Essa é a maneira que nós devemos ser. Aí está o amor. Não importa quem quer que seja, quem prevalece em tudo isto é o quê? É o amor. É o amor que prevalece. Deixa o amor tomar conta de nosso ser para você ver. Você se torna uma pessoa completamente diferente. Eu não estou falando amor, filho. É o amor ágape. É o amor divino. Porque o amor divino em nós separa-nos do mundo. Separa das coisas do mundo. E nem todo mundo tem esta visão. Você disse: mas ele é um homem bom, é uma mulher boa, é uma pessoa maravilhosa, é batizado até no batismo que eu sou, é até uma pessoa santa e bebe até no cálice que eu bebo. Agora eu quero saber se ele tem esse amor divino dentro dele, que é o Espírito Santo. É isso que faz a separação. Quando Paulo disse assim: que comunhão tem a luz com as trevas, que bom consenso tem Cristo com os ídolos. E ele começou a dizer assim, ele está referindo exatamente a uma separação em tudo. E o Mombrana, ele falando aqui nessa palavra separação, ele diz bem assim: jovem,
jovem se casando com determinada moça que não crê. Ouça isso. Você sabe que a única coisa que Deus nunca perdoou foi um casamento errado, irmãos? É difícil. Vejam bem, ou alguma mocinha se casando com um rapaz que não crê. Por isso que eu disse, às vezes tem pessoas que o irmão Branham, ele foi muito severo nisso daqui. Ele disse que um rapaz ou uma moça, ela não deveria casar com um rapaz até que ela orasse, e pedisse a Deus uma luz daquilo. E fosse revelado a ele ou a ela, que na verdade ambos são uma parte um do outro. Agora, para mim aqui, de acordo com a mensagem, é aquele que tem o mesmo Espírito Santo, não aquele que é batizado somente, que é santo, tem uma vida bonita, maravilhosa e tal. Não, é aquele que tem o Espírito Santo. Você entendeu? Esse é nascido de novo, é cheio do Espírito, é um filho, é uma filha. E o irmão Branham disse, o dia que John Smith chegou e queria namorar a Rebeca, ou foi a Rebeca ou a Sara, não sei qual das duas, ele disse assim, depois que ele recebesse o Espírito Santo. Recebesse o Espírito Santo, não é porque ele era crente e estava vindo na igreja, não. Hoje em dia ninguém espera nada. Você entendeu? Veja, só porque é batizado em nome de Jesus, vem aqui com a vida toda bagunçada, toma da ceia, etc. E não, é meu escolhido. Coitados. Vê? Ele disse, não devia fazer isto. Não me importa quão engraçadinho ele seja, ou quão engraçadinha ela seja, e que olhos grandes tenha ela. Num destes dias, eles murcharão. Mas, irmão, sua alma viverá para sempre. Você tenha cuidado com o que você está fazendo. Pensa que a coisa é só ali? Não, você tem pela frente e depois vai vir as consequências daquilo. As condições horríveis daquilo. Vê. Se ela não é uma verdadeira crente, ou ele um verdadeiro crente, não se una assim. Então o que eu disse, o verdadeiro crente, uma moça, uma verdadeira crente, um rapaz, um verdadeiro crente, é aquele que é nascido de novo e cheio do Espírito Santo. E aí você vê aquela vida do dia a dia batida. Esse tem o direito, você tem todo o direito da palavra. Ela tem todo o direito da palavra. Vestido de grinalda, sapatinhos brancos, meia branca, vestidos brancos, e vim aqui diante do altar e receber a bênção de Deus. E Deus abençoa até que a morte separa, até que o arrebatamento venha. Não é só por um tempo. Você entendeu? Afasta-te de tal coisa, isso te causará problema pelo caminho. Aí mais na frente, eu não sei o que eu fiz para me estar pagando. Ah, é? Você não sabe, né? Tadinha, tadinho, não sabe o que fez. Está pagando isso. Então, olha aqui, ó. Aqui está o que faz o amor divino. Com um filho ou uma filha, ele já é separado pelo Espírito.
Pelo Espírito. É o Espírito Santo habitando em você. Você crê assim? É uma coisa importante, muito importante, que nós temos na vida. Isso faz parte da eternidade. Amor divino. O amor divino nos coloca lá dentro. Hoje, nós estamos vivendo um tempo ainda muito melhor do que aquele tempo lá atrás dos pais. Hoje, nós estamos ouvindo Deus falar direto em nossos corações. De primeiro, não. A Bíblia disse, na Hebreus capítulo 1, ele fala a respeito disso. Olha bem, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Naqueles dias. Pelos profetas, e eles eram tão assíduos à palavra, obediente. Ele disse: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Deus mesmo, feito carne. Vê, irmãos, o próprio Deus sendo manifestado, habitando nas nossas vidas. O que Deus quer fazer com isto? Ele quer nos levar a um lugar muito mais alto. O próprio Deus hoje, feito carne, veio, morreu, derramou o seu sangue, deu a sua vida, perdoou os nossos pecados, apagou todas as nossas ofensas, subiu assuntos aos céus. Ele mesmo voltou na forma do Espírito Santo para habitar em cada filho, em cada filha, falar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro de você, pelo próprio Espírito Santo. Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Oh, como isso é tremendo. Vejam, esta é a coisa onde nós encontramos hoje. Falar através do próprio Espírito Santo, que é o próprio Filho habitando em nosso ser. Antigamente não, ele falava aos profetas. E os profetas vinham, trazia para eles a palavra. Eram os profetas, correto? Ninguém via Deus. O profeta vinha e entregava a palavra. O profeta vinha e entregava a palavra. E eles obedeciam à voz do profeta, a palavra. Hoje não. Hoje Deus veio na forma de carne, deu para você pegar, palpar, ver, comer com Ele, beber, pescar, dormir. E dizer: Ele é a luz, Ele é o príncipe da vida, Ele é Deus feito carne, Ele está conosco e em nós. Tem jeito de ser enganado? Por isso que eu digo: como esse filho pode ser enganado? Essa filha pode ser enganada? A próprio Deus, o próprio Jesus que pagou o preço pela nossa redenção e nos redimiu e nos trouxe aqui, ele veio, ele mesmo reivindicou aquilo que ele havia comprado, com a sua própria vida habitando em cada um, para dar a você convicção e certeza daquilo que você é. Como que esse filho pode errar? Como que essa filha pode errar? Pode falhar. Não tem jeito. Aquele que tem essa semente impecável, ele não peca. Como pode você pecar quando tem uma semente impecável por dentro? Então, quando o diabo vem, ele sai dali e vem aqui com você. Vem aqui e luta a sua luta, luta a sua batalha. E o diabo,
Antigamente não, antigamente você estava sob o sangue, sobre a oferenda de sacrifício de sangue de animais, irmãos. E os profetas traziam a palavra, entregou tudinho, tudo, e eles estavam sob isso daí. Hoje não. Então vejamos bem, Deus enviaria o seu profeta lá, como Elias, Jeremias, Isaías. E se você observar, nunca em toda a história do mundo, alguma vez a igreja produziu um só profeta. Procure isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou nesse dia, ou nos dias posteriores. Mostre-me qualquer profeta que foi alguma vez levantado da igreja nos últimos dias. Todos eles eram enviados por Deus para levar o povo e guiar o povo. Não saiu nenhuma igreja. É o contrário, as igrejas condenavam os profetas, matavam os profetas, destruíam os profetas. Era o que eles faziam. Por isso o profeta está dizendo: mostre-me um que já saiu. E mostre-me uma vez que um profeta, um verdadeiro servo de Deus, que o sistema eclesiástico do mundo não condenou. Pense nisto. Jeremias, Isaías, através do Velho Testamento, eles o condenaram. Jesus disse: tornaram, adornam os sepulcros dos profetas e os branqueiam, e os colocaram ali dentro. Isso é certo. O próprio Jesus falou isso. E os profetas trouxeram a palavra. Jesus estava nos profetas, e os profetas estavam em Jesus. Aquela palavra que os profetas trouxeram é essa palavra que nós temos hoje. Conosco e em nós. Pode ver que os profetas trouxeram aos pais Jesus para eles. Mesmo que hoje nós temos. E eles não receberam, eles condenaram os profetas e, como uma reivindicação, condenou o próprio Jesus Cristo. E hoje é a mesma coisa. Se eles condenaram naquele dia Jesus, eles condenam hoje também do mesmo jeito. Você entendeu? Agora, eu só gostaria de passar isso daqui, porque eu gostaria de dizer assim: por que Jesus hoje ele vive e habita na igreja? E ele tem nos dado através de sua própria vida o Espírito Santo. Não só, irmãos, para causar uma separação, mas para nos levar a ser como Ele. Ser como Ele. Mobrana disse assim: antes que o próprio Jesus viesse feito carne, Ele já tinha vindo com Abraão. Ele já tinha vindo com Abraão. Antes dele vir feito carne numa virgem. Ele já tinha vindo com Abraão feito carne, provando que ele viria nesses últimos dias como veio com Abraão, para nós. Agora, você sabe o que Deus fez nos dias de Abraão? Eu vou pular aqui, que o nosso tempo já foi, mas deixa eu só mostrar aqui o que Deus fez nos dias de Abraão. Você diz assim: irmão Brana, você nunca nos disse ainda quando Deus foi feito carne antes dele vir em Cristo. Ele disse: quando Abraão estava sentado debaixo de uma tenda, um dia, ali vieram 2 anjos e Deus chegou para ele em carne humana. Carne humana. Eles tinham poeira em suas roupas, estavam cansados, e eles se assentaram.
E Abraão saiu e separou um novilho de sua mãe e o matou. E fez costela de cordeiro, saiu e apanhou, pediu Sara para apanhar um pouco de farinha de milho e peneirou, e fez um pouco de pão de milho. E apanhou um pouco de manteiga da vaca, do leite da vaca, ou do leite, né? Veja, do leite, e levou aquilo lá, fora, e preparou. E Deus comeu aquilo, ali naqueles dias atrás. Por isso que quando ele veio hoje, ele sabia. Hoje nós estamos muito mais elevados do que aquilo, irmão. Vê? Hoje nós estamos muito mais elevados do que aquilo. Quando Deus formou aquele homem, Ele criou ali aqueles seres angelicais, aqueles homens do pó da terra, eles eram homens. Você acha que um anjo angelical comeria carne? Beberia o leite da vaca? Comeria o bolo de milho com a manteiga do leite, tirado do leite? Comia churrasco? Não, um anjo não faz isso. Quem faz é um homem. É um homem. E ali você vai ver que Deus criou aquele corpo pela palavra falada e mandou Gabriel, entra naquele corpo. Criou outro corpo e mandou assim, o Orva, entra nesse outro corpo. É uma Mombrana dando o nome do outro anjo, o Orva. Entra nesse corpo. E ele fez o outro corpo e entrou dentro dele ele mesmo. E desceu para visitar Abraão. Eram homens mesmo feitos do pó da terra, 16 elementos do pó da terra. Correto? Antes que ele viesse através do ventre de uma virgem, ele já veio em carne. Quem era o momento? Jesus. Ele era Jesus. Aquele Jesus do Velho Testamento, ele disse, é o Jesus do Novo. Agora ele veio nascer de uma virgem, ele não veio criado. Ele nasceu de uma virgem, Deus gerou ele de uma virgem. E fez-se homem para tomar os meus pecados, tomar do seu, tomar a nossa condenação e nos levantar acima, nos dando o seu espírito, para ser como ele é. Agora vejamos bem, nós somos esse vaso, esse templo, onde está esse grande amor divino dentro de nós. Como foi que Deus fez quando Ele estava aqui na carne humana? Como Ele tratou conosco? Ele tratou conosco através do amor. Não foi? A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, que ainda nós sendo ainda ímpio, pecadores, incrédulos, injustos, Deus nos amou. E agora Ele quer que nós fazemos do mesmo jeitinho, porque o corpo de Deus hoje não é aquele corpo somente lá sentado num trono branco, não. O corpo de Cristo hoje é a noiva, é você, é cada eleito que é um membro desse corpo. Ali está a plenitude do amor divino. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade, temperança. Isso é dado para filhos. Isso chama-se os frutos deste amor divino, fluindo nesta pessoa, para que essa pessoa possa ter a mesma coisa que ele tem. Assim como nós, como filhos, falando no natural, crescemos, ficamos como nosso Pai. Também nós, como filhos de Deus, nascemos de Deus e crescemos através dessas virtudes e ficamos como Deus. E a nossa visão não é a nossa, é a visão de Deus. É a fé que Deus nos tem dado para ver além da aparência.
que só filho que pode ver isto. É revelação. Então hoje você vê as coisas comuns acontecendo. Você diz, é natural. Não é natural. É sobrenatural. Não é natural. É sobrenatural. Você entendeu? Só um eleito que vê. Os outros olham e dizem, tudo é igual. Mas o eleito não. O eleito ele vê entre linhas. Ele vê através do discernimento do Espírito. Ele sabe as coisas espirituais, diferenciar as coisas espiritual das coisas carnal ou natural. Amém? Não pela aparência. Não pela aparência, mas pelo Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Amém? Nós vamos cantar um hino. Vamos cantar o 110? Tenho paz em meu ser, uma perfeita paz, que o mundo não pode me dar. E na prova fatal, ou na luta mortal, tenho paz para me confortar. Em meu ser habita Cristo Senhor, em meu ser habita profundo amor. Se não me desamparar, Ele é
Amém. Quando esse amor está aí dentro, você tem um coração delatado. Você tem um coração aberto. Não importa quem quer que seja. Não me importa. Mas ele é meu pai, eu vou perdoar. Ele é minha mãe, eu vou perdoar. É minha esposa, eu vou perdoar. Meu marido, eu vou perdoar. Não, você tem que perdoar a todos. É a todos. Esse é o verdadeiro dom do amor divino no coração de um homem e de uma mulher. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Não é porque você diz, eu tenho amor, eu tenho gozo, eu tenho a paz. Prova com as suas atitudes, prova com o seu comportamento, prova com a sua postura. É isso que devemos provar. Não em palavras somente, mas em tudo. Antes que o seu irmão peça perdão, você já está pronto para perdoar. Independente de qualquer coisa. Não precisa de você julgar ninguém. Deixe que Deus o julgue. Você entendeu? A única coisa que nós temos que fazer é isso: perdoar. Só isso. Perdoe, irmão. Meu irmão, você me perdoe. Minha irmã, você me perdoe. Está perdoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você o faz de coração. É o Deus que faz você fazer isso. Deus em você. Amém? Vamos para a notificação. Francisca Paiva, Aquelaine Silva, Goiânia, Goiás, Gisele Maria, Jeremias em Epitassolândia, Celiete em Epitassolândia e família, né? Celiete e família, lá em Epitassolândia. Rizoneide, Lúcia, Rolim de Moura, Valmor Exibe, lá em Plácio de Castro. Ézio Correia, em Minaçu, Goiás. Deus abençoa a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e a nós também. Amém? Ajude-nos, Senhor. Dê-nos um coração como o coração de Deus. Amém. Perdoar todos. Aquele mordomo fiel perdoava, esperando que quando ele fosse dispensado, ele poderia ser recolhido. E nós perdoamos, porque somos nascidos de novo e temos o Espírito Santo, o amor divino. Deus já nos recolheu. Estamos recolhidos nesse corpo de Cristo, que é a sua noiva amada. Ela tem o coração de Jesus. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Senhor Jesus, deixa-nos olhar assim, um para o outro, e ver Cristo no meu irmão, ver Cristo na minha irmã. Deixa tomar as nossas decisões, tudo sob a diretriz do Espírito Santo, para que nós não venhamos, Senhor, fazer nada errado, que venha nos a condenar amanhã ou depois. Mas deixa eu colocar tudo diante de Ti. E o Senhor é maior do que todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos em Tuas mãos. Cuida de nós e de nossos cuidados, porque nós não somos aptos para isto. Por isso, confiamos em Ti, descansamos no Senhor, em Tua promessa. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos proteja. Amém. Abençoa um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados.